Já parou para pensar que o Brasil é tão gigante que, na verdade, parece que existem vários países diferentes dentro de um só? Pois é. Hoje a gente vai fazer uma viagem por esses vários Brasis, usando o mapa genial de um geógrafo que nos ensinou a enxergar as diferentes personalidades da natureza brasileira. Dá uma olhada nisso aqui. De um lado, a Amazônia, verde, úmida, uma imensidão de água e floresta. Do outro lado, a Caatinga, com sua paisagem seca, espinhosa. As duas imagens são do mesmo país. Então fica a pergunta: como é que se organiza, como se entende uma nação com contrastes tão absurdos? A resposta para esse quebra-cabeça não é olhar para cada árvore ou para cada rio de forma isolada. A chave é encontrar um padrão, um mapa mestre que conecte tudo. E foi exatamente esse o presente que o geógrafo Aziz Absaber nos deixou. Esse cara aqui é o Aziz Absaber. Ele foi um gênio porque sacou uma coisa fundamental. O clima, o relevo, os rios, a vegetação, nada disso funciona sozinho. Na natureza, tudo conversa o tempo todo, sabe? E essa interação constante cria uma paisagem com uma lógica, uma cara própria. A grande sacada dele foi justamente dar um nome para essa ideia. E a chave para entender o trabalho dele é este conceito aqui: domínio morfoclimático. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples e poderosa. Pense que não é só um bioma, é como se fosse a personalidade completa de uma paisagem. É uma área gigante, onde todos os elementos naturais se encaixam tão bem que criam um cenário único, com uma assinatura inconfundível. E aqui está a obra-prima dele em ação. Este é o famoso mapa dos domínios morfoclimáticos. Absaber basicamente identificou 6 grandes personalidades naturais no Brasil: o domínio amazônico, o do cerrado, o dos mares de morros, o das caatingas, o das araucárias e o dos pampas. Cada cor dessas é um Brasil diferente. E esse mapa vai ser o nosso guia. Agora, presta atenção num detalhe que é pura genialidade na análise do Absaber. Ele sabia que a natureza não funciona com fronteiras retas, como num mapa político, né? Então ele mostrou que cada domínio tem uma área nuclear, um coração onde as características são super bem definidas. Mas entre um domínio e outro, existem as faixas de transição, que são zonas de fronteira onde as paisagens se misturam. Isso mostra que a natureza é um degradê e não um monte de caixinhas separadas. Então, com o nosso mapa em mãos, vamos começar uma viagem bem rápida por 3 desses domínios só para sentir a pele e o tamanho desses contrastes. Se preparem para ver como as personalidades do Brasil podem ser completamente diferentes umas das outras. Nossa primeira parada, e que parada, hein? O gigantesco domínio amazônico. É praticamente um universo inteiro dentro do Brasil, cobrindo quase metade do país. A paisagem aqui é simplesmente grandiosa. É o que Absaber chamava de domínio das terras baixas florestadas. É um tapete verde quase infinito, cortado por rios que parecem verdadeiras estradas de água. Aqui, quem manda é a água e o calor. O clima equatorial garante chuva e sol o ano todo. Isso alimenta a maior rede de rios do planeta, que corre por um relevo bem plano. E qual o resultado dessa combinação? A floresta equatorial, densa, que domina absolutamente tudo. Agora vamos dar um salto geográfico e climático radical. A gente sai do lugar onde a água sobra e aterrissa justamente onde ela é o bem mais precioso e raro, o domínio das caatingas, lá no coração do sertão nordestino. Essa aqui é a cara da Caatinga. É uma paisagem de pura resiliência. Um lugar onde a vida aprendeu a pulsar em condições extremas, com uma vegetação que parece dormir durante a seca e, de repente, explode em vida quando a chuva finalmente chega. O que define a Caatinga é a falta d'água. O clima semiárido tem pouca chuva e de forma bem regular. Por isso, os rios são intermitentes, eles simplesmente somem na estação seca. E a vegetação? Bom, ela é um show de adaptação. São as plantas xerófitas, ou seja, especialistas em sobreviver com o mínimo de água, usando espinhos, cascas grossas e raízes bem profundas. Deixando o sertão para trás, nossa última parada nos leva para a faixa litorânea do país, num domínio que tem um dos nomes mais poéticos da nossa geografia, os mares de morros. E olha, nem precisa de muita imaginação para entender o porquê do nome, né? É um verdadeiro mar de colinas com os topos arredondados. Absaber usava uma palavra chique: mamelonizada, para descrever esse relevo, que parece um monte de ondas suaves de terra se perdendo no horizonte. Essa forma tão única é o resultado de milhões de anos de trabalho do clima tropical úmido. Pensa na chuva e no calor agindo sem parar, como se fosse uma lixa d'água.
dissolvendo as rochas e esculpindo essas colinas. Originalmente, tudo isso aqui era coberto pela Mata Atlântica, que, infelizmente, hoje só existe em pequenos pedaços. No final da nossa viagem, depois de passar por mundos tão diferentes, fica bem claro que o mapa de Absáber é muito mais do que uma simples classificação. É uma ferramenta para a gente entender que a paisagem que vemos hoje é, na verdade, uma herança, construída ao longo de milhares de anos. O próprio Absáber resumiu essa ideia perfeitamente. Ele dizia que a paisagem é sempre uma herança. Uma herança dos processos da natureza, que demoraram milhões de anos para esculpir tudo, e também uma herança das ações das pessoas que viveram e modificaram esses lugares. Só que essa herança é extremamente frágil. E a prova disso vem de outro domínio, lá no sul do país, os Pampas. Lá, um dado é alarmante. 90% das matas ciliares, que são as florestas que protegiam as margens dos rios, foram simplesmente eliminadas para dar lugar à agricultura irrigada. É a prova de como essa herança pode ser destruída rapidamente. E isso nos joga no meio de um dilema que Absáber já apontava lá atrás e que hoje é central no Brasil. O conflito entre o economismo e o ecologismo. De um lado, a pressão para usar o espaço visando lucro imediato, do outro, a necessidade urgente de conservar essa herança natural que, no fim das contas, sustenta a nossa própria vida. E assim, a gente termina com uma reflexão. O trabalho de Absáber nos deu um retrato incrível da herança que a natureza construiu. A pergunta que o mapa dele nos deixa hoje é: o que nós estamos construindo em cima desse legado? A resposta para isso vai definir a paisagem das próximas gerações.